O mundo do Warhammer Fantasy, podendo ser chamado de planeta Malus, Malum, o planeta de Sigmar, depende. Vários povos chamam o planeta de um jeito diferente. É um planeta com várias raças, civilizações que lutam pela sobrevivência contra a constante invasão de uma força maligna chamada o Caos. Se você conhece a parte de Warhammer 40.000, vai entender mais ou menos o que é o Caos. É um poder que na prática deseja consumir tudo. Este planeta leva 400 dias para orbitar a sua estrela. Lembrando que as fontes são da primeira à 10ª edição, alguns livros específicos de Warhammer Fantasy, a Wiki Alex Canon. Se você observar o mapa do planeta Malus, ou de como preferir chamar o planeta, você consegue ver que lembra vagamente o nosso mundo. Ele é dividido em várias porções de terra, sendo que o centro da história se passa no Velho Mundo, essa parte central que parece muito a Europa medieval. Tem vários reinos, o Império, Abion e vários outros locais. Ao sul está a Arábia, que é uma área de terra que é uma mistura da África com a Ásia, com um mapa vagamente deformado. A leste estão as estepes extremas, onde tem vários outros reinos e outras nações menos importantes para a história central do Velho Mundo. Tem suas próprias histórias também, mas não são tão profundamente importantes para o Velho Mundo e para o End of Times que vai acontecer mais à frente. E a oeste, aí sim temos locais mais importantes, como Lústria, que é na ilha do sul do Novo Mundo, que é praticamente o Brasil. E detalhe, Lústria é um dos melhores lugares, tá? Tem o arquipélago de ilhas, que são as terras dos elfos, o arquipélago de Ultuan, e tem o que seria a América do Norte, que é chamado de um Novo Mundo. Bem, o mundo de Warhammer é geograficamente dividido por grandes oceanos e enormes cadeias de montanhas, que são barreiras naturais para que as espécies não possam se comunicar tanto, criando vários reinos isolados. Nos polos do planeta, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, estão os Chaos ou Chaos Wustens, os resíduos do caos. No vídeo específico sobre a timeline, eu vou explicar que tinha os portais de dobra dos antigos que explodiram aqui e fez um portal permanente por uma dimensão paralela que se chama a Warp, o Reino do Caos. E é de onde as incursões do caos tentam conquistar o planeta. Durante muito tempo, teve uma barreira mágica que os antigos anões e elfos fizeram para proteger essa passagem, que depois vai ser desfeita, mas vamos falar da história depois. No norte, limítrofe aos resíduos do caos, o portão da Warp, tem o país dos Trolls, os reinos de Norskar, que é onde vivem os nórdicos, e a ilha de Albion, que são os principais reinos humanos que seguram as incursões do caos. E no passado, vários anões viviam que também tinham a missão de impedir a incursão do caos. No centro, tem principalmente o Velho Mundo, onde estão as principais nações humanas. O Império é a nação mais importante, a nação mais poderosa do Velho Mundo, bastião da civilização humana. E tem várias ameaças externas e internas. As ameaças internas são os cultos do caos e os Skaven. E aqui, falando dos Skaven, tem que dar um salve pro Eric 40.000 e pro Lord Maul. Todo mundo que estuda um pouquinho dos Skavens começa a simpatizar um pouco com as ratazanas, que são mais doidas do que os orcs de Warhammer 40.000. Tem várias cordilheiras de montanhas. As montanhas cinzas separam o Império do Leste e a Bretônia a oeste. Não pertencem a nenhuma nação em particular. Teve momentos que o Império tomou outras nações, são refúgios para bandidos e algumas tribos anões que ainda restam por lá. Sem contar tribos de orcs e goblins, os peles verdes. E lembre-se, em 40.000, os orcs são com K. No Fantasy, os orcs são com C. Os dois reinos mais fortes dos humanos são o Império e a Bretônia. Mas tem vários outros reinos menores importantes. A sul, por exemplo, ainda no Velho Mundo, tem várias cidades-estados no local chamado de Estália. Seria mais ou menos onde é a Península Ibérica. É literalmente uma península que tem várias cidades-estados e pequenos locais que viviam entre si, faziam comércio. É próximo da Arábia, que é onde falaremos. Mais a sul do Velho Mundo, nós encontramos as Montanhas Negras, que formam o sul do Império, e a Arábia, que é praticamente toda a área do norte da África, que seria nosso mundo real, e o sul também. E perto da Arábia tem as terras ermas, onde os orcs e goblins mais governam lutando entre si, e a Terra dos Mortos, também chamada de Nehek Hará, ou Nehek Hará, dependendo de como as pessoas pronunciam. É uma terra onde os humanos formaram os Liches, por causa da busca da imortalidade, criaram uma outra espécie, que são os Liches, os mortos-vivos, que teoricamente são humanos, mas outras raças também, que é feita uma maldição que advém do caos. Teoricamente, o Reino da Morte, a Terra dos Mortos, são os humanos originais, os primeiros a decaírem, buscando a imortalidade. São muito inspirados na cultura egípcia. A oeste do Velho Mundo está o Grande Oceano. No meio deste oceano fica a ilha de Ultuan,
que é muito importante para a lore, é a pátria dos Altos Elfos. Os Altos Elfos, durante muito tempo, influenciavam o Velho Mundo, o Novo Mundo e várias outras áreas da Arábia a partir dessa ilha. Mas eles tiveram vários problemas e durante muito tempo eles tiveram que se afastar do Velho Mundo. E quando eles se afastaram, as forças de incursão do caos ganhavam força. Os goblins, os orcs e outras criaturas, como os Skaven. Os goblins, os orcs e os Skaven são como uma praga, tem em todo lugar. E além do Oeste, o Novo Mundo, bem além do Grande Oceano, tem o Reino do Norte de Nagoroth, a pátria dos Dark Elfos, dos Elfos Sombrios, que é importante na lore, que eu vou explicar um pouco mais. Um dos motivos dos Elfos ficarem se centrando muito em Lústria e abandonando o Velho Mundo é por causa dessa constante batalha contra os Elfos Sombrios, que acabaram sendo corrompidos pelo poder do caos. No vídeo sobre a timeline isso fica um pouco mais explícito. E no sul fica Lústria, que é onde seria a América Latina, o Brasil. É a pátria dos Homens-Lagarto, uma área coberta por selvas úmidas e impenetráveis, onde os antigos Slãs viviam. Os Slãs são os mais próximos dos antigos, dos criadores de tudo. E os Homens-Lagartos também foram criados e são uma espécie de sucessor destes primeiros Slãs e dos antigos. Então sim, os lagartos e os anfíbios são os mais próximos dos alienígenas que criaram todo o universo. O Brasil, entre aspas, não é pouca merda em Warhammer Fantasy. Eu sei que não é nosso mundo, é só inspirado nele. Deixando o Novo Mundo de lado, Lústria, a ilha de Utawan e o Velho Mundo, vamos agora para o leste, além das montanhas da borda do mundo. As montanhas da borda do mundo são a fronteira oriental e clara do Velho Mundo, que é como se fosse a Europa, né? É uma cordilheira na vertical e meio que na horizontal, que impede a ligação fácil entre o leste e o oeste e também com o norte na invasão do caos. Quando o caos tentou conquistar tudo há muitas eras atrás, os anões, os elfos, os ogros, os slãs e várias outras tribos fizeram uma grande coalizão para enfrentá-los. Os anões foram muito importantes para evitar o avanço do caos. Graças aos anões e elfos, o caos ficou muito tempo preso nas bordas graças às tempestades que os grandes magos elfos conseguiram criar. Diferente dos elfos que não atacaram tanto e não doutrinaram tanto o Velho Mundo porque estavam muito ocupados em sua própria guerra civil, os anões são mais isolacionistas mesmos. Eles mais vivem na vida deles. Eles não gostam muito de influenciar as outras nações. Eles são isolacionistas propriamente ditos. Eles têm mais o objetivo natural de enfrentar os orcs, os Skaven, o caos e etc., do que de fato ficar mandando em outros territórios. Eles até lutam entre si às vezes, mas não é tanto comum. E eles tentam expurgar os anões do caos, os anões que se uniram às forças do caos. E lembra que eu falei que os elfos não influenciaram tanto porque eles estão em sua própria guerra civil? Os anões, por outro lado, estão enfrentando todas essas criaturas do caos. Os goblins, os orcs, os homens-besta, as quimeras, os Skaven e os anões caóticos, os anões que abandonaram a fé dos antigos deuses anões e se prostraram aos poderes ruinosos. É por isso que eles também não influenciam tanto no Velho Mundo. E por fim, o Extremo Oriente, o Extremo Leste, onde tem a Terra dos Gigantes Antigos, o Reino dos Ogros e os antigos reinos nipônicos, alguns humanos e de outras raças também, que travam suas próprias guerras contra o caos e outras criaturas. E no Extremo Sul tem as Terras do Caos do Sul, onde vivem os terríveis Homens-Fera. Felizmente, como não tem uma passagem de terra, os ataques que vêm do sul são mais como se fossem corjas de piratas e grupos. Eles não conseguem se organizar tanto para invadir. E mais uma vez, como eu disse, teve uma magia especial que os elfos e os anões fizeram juntos com as outras raças e fizeram 2 tornados gigantes, um no norte e um no sul, que conseguem impedir o avanço dos demônios maiores do caos. E esse é o resumo do mapa do Warhammer Fantasy do Velho Mundo. Lembrando que tem vários modelos de mapas diferentes, porque é como se fossem artistas de impérios diferentes e de nações diferentes que tivessem feito, como se fossem os mapas antigos da Idade Média. Se você for ver os mapas antigos, eles têm linhas todas tortas, eles não comunicam entre si, alguns escritores inventavam coisas que não existiam. Isso é interessante, o mapa de Warhammer é mais ou menos isso, é inspirado nos mapas medievais. Ele não tem uma precisão geográfica 100% acurada, e essa é a graça. E é isso, este é um resumo da geografia de Warhammer Fantasy. E agora, oh boy, por onde começamos a falar de Warhammer Fantasy? Eu fiz um longo vídeo contando a história inteira da primeira edição do Warhammer Fantasy, onde o universo começava e terminava por ali mesmo. Falei dos deuses da lei, dos deuses do caos, e o meu conhecimento tinha começado e acabado na primeira edição. Mas eu estou há alguns bons anos reestudando e reentrando em Warhammer Fantasy, e acho que estou pronto para começar uma nova etapa no canal. Além de falar de Warhammer 40.000, de vez em quando pincelar histórias do Warhammer Fantasy e do Age of Sigmar. Mas não faz sentido começar a história pelo meio ou pelo fim, e nem necessariamente pelo início.
Como assim? Eu acho que a melhor forma de entender uma história é começar pela timeline, pela cronologia dela. Então este vídeo é um resumo da timeline do Warhammer Fantasy, o Old World, o Velho Mundo, focado na edição mais moderna e tentando conciliar algumas coisas, porque se você acha que o Warhammer 40.000 tem buraco e retcon, é porque tu não conhece o Warhammer Fantasy, Old World e Age of Sigmar. É um queijo suíço de retalho. Enfim, me descontrolei por um minuto. Se você gosta do canal, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro, graças aos membros que a gente continua contando essas histórias. Então vamos nessa! E vale ressaltar que a primeira parte da história, da cronologia, se conta em ordem decrescente, ou seja, um calendário negativo, igual é quando é o mundo antes de Cristo. Por exemplo, o ano 500 a.C. está mais distante do que o ano 299 a.C. O calendário é ao contrário, é invertido. Então tenta se ater a isso. Antes da criação do Império, as datas vão decrescendo, mas eu vou botar as datas aqui nas imagens. E se você assistiu o vídeo sobre a primeira edição, a história do mundo da primeira edição, não mudou muito. Tem mudanças, muitas mudanças, mas você vai sentir que o core ainda é o mesmo. Há muito tempo atrás, no Warhammer Fantasy, tinha o Tempo dos Antigos. Nesse tempo, a maior parte do mundo antigo era dominado por dragões e uma terrível era glacial, em que criaturas colossais lutavam entre si. Muito tempo se passou e muitos calendários foram criados e destruídos. Mas o calendário principal é da Era do Homem, que tem o ano 1 na criação do Império. Então, tudo o que aconteceu antes ou depois se baseia no calendário imperial. Então, no ano 15.000 negativo, ou seja, 15.000 antes do Império, é quando as primeiras histórias começam a acontecer. O amanhecer da criação. Os antigos viajantes estelares em naves prateadas chegam ao mundo de Warhammer. Estabelecem-se em Lústria, um continente bem distante. E os antigos criam suas primeiras criaturas. Os Slans, os Sauros, os Largartos e os Krozigors. E na primeira edição de Warhammer, tanto no Fantasy quanto no Warhammer 40.000, os antigos eram a mesma espécie. Os antigos eram os Slans, que criaram a vida e que estavam lutando até o 40º milênio. Mas depois da terceira edição eles separaram isso. Mas enfim, só uma anedota, não se confunda, vamos voltar à parte canônica. 5.000 anos se passaram, até que em 10.000 antes da criação do Império, outras criaturas foram sendo criadas aos poucos. A maioria das criaturas criadas pelos antigos, inicialmente, eram lagartos, eram anfíbios, e criaram templos e cidades para adorar os seus criadores. A órbita do mundo, de alguma forma, é deslocada. Muitos acreditam que os antigos o fizeram, encerrando essa terrível era glacial. E os continentes foram divididos devido a essa mudança, criando um grande oceano. E vários continentes. E você consegue perceber que mundo parece esse? Sim, parece o nosso. No passado, era o nosso. Mas hoje é uma linha do tempo alternativa. Mas você consegue ver claramente que o Velho Mundo é inspirado na Europa. Aqui embaixo está a África. Lá no canto, depois do Grande Oceano, está as Américas. E do outro lado, a Ásia. Só que em tamanhos, proporções e espaços diferentes. Várias raças são criadas neste momento 10.000 anos antes da criação do Império. Primariamente os elfos, uma das primeiras raças não reptilianas criadas pelos antigos, são colocados em vários continentes. Em seguida, muito tempo depois, os antigos criam anões, humanos, halflings, que seriam os hobbits, e eles são espalhados pelo planeta. E desse jeito começa a estrutura principal do planeta Malus, onde a história de Warhammer Fantasy acontece. Lembrando que o nome do planeta muda de acordo com qual sociedade o nomeia. Malus é um dos nomes mais comuns. Os antigos criam portais de dobra em várias áreas do planeta, sobretudo nos polos, para poder se transportar mais rápido ao longo do planeta e ir para a galáxia, porque eles eram um império galáctico. Apesar do mundo estar sendo colonizado e se desenvolvendo, nos 4.000 anos seguintes, umas criaturas estranhas começam a aparecer. Os Peles Verdes, os Greenskins e os Ogros. Quem criou os Peles Verdes e os Ogros não se tem certeza. Alguns atribuem aos Old Ones, mas outros não, devido à natureza extremamente belicista e caótica destes. Os Peles Verdes, divididos em duas principais classes, os Orcs, com C, não com K, e os Goblins, começam a atacar várias áreas.
principalmente enfrentando os anões. Já os ogros, por sua vez, têm ainda mais dúvida se os Old Ones os fizeram ou não, porque em algum momento em 6.000 antes da criação do Império aconteceu a primeira incursão de uma força sombria em direção ao planeta de Malus. Segundo lendas e sussurros, essa incursão foi predita por um cometa de cauda dupla que passou no céu. Este cometa passará 3 vezes na história. Esta primeira vez é chamada de a vez zero. Por quê? Porque esta passagem não tem uma comprovação tão antiga e tão clara. Teve algumas partes na lore que depois foram retconizadas, mas a primeira vez que o cometa de cauda dupla passou foi aqui. Só que a GW tirou esta citação. Ele vai aparecer mais outras 3 vezes, então essa é a vez zero que o cometa passou. Que ele pode ser considerado ou não, dependendo da fonte que você está estudando o Warhammer, porque é fonte. São muitas edições e muitas mudanças. Enfim, neste momento começou a primeira grande incursão, chamada de Incursão do Caos. Por volta do ano 5.600, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, aqueles portais que os antigos tinham criado, quase chamei os antigos de slams, porque na velha lore os antigos eram os slams, mas não são mais. Enfim, não se sabe se os portais entraram em colapso por causa do caos, ou o caos conseguiu sair através dos portais e por conta disso fez eles entrarem em colapso. O fato é que eles explodiram quando esses portões que são da Warp e da Urdidura desabam, causando assim a entrada do caos. Os antigos no início os enfrentam, mas então desaparecem misteriosamente quando os portões terminam de cair. Mas antes de serem destruídos, acredita-se que os antigos criaram os ogros para enfrentar o caos. Mas como eu disse, há-se dúvida quanto a isso. Das forças do caos vieram os 4 grandes, os senhores das trevas, os deuses ruinosos. Nurgle, o senhor da decadência. Slaanesh, o príncipe das trevas. Tzeentch, o senhor da mudança. E Khorne, o senhor dos crânios. Além dos 4 grandes, uma diversidade de deuses menores do caos também adentraram, como Hashut, o senhor da ganância, Nekoho, o senhor da dúvida, o rato de chifres, o senhor da decadência dos Skaven, que eu vou falar mais à frente, e o renegado, que muito se opôs ao caos indivisível e aos poderes dos 4 grandes, Malal. Mas Malal foi derrotado e não existe mais. Em que pese ainda tem alguns personagens que são leais a Malal na lore, tá? Mas eu já contei toda a história de Malal aqui, então não vou falar mais dele aqui não. Os 4 grandes se unem em uma força chamada de Caos Indivisível e oprimem os outros demônios do caos ou os deuses do caos menores renegados, que os desafiam para se tornar grandes como os 4 grandes. Além das forças do caos, do portal do imaterial também supostamente vieram outra força, os deuses da lei. Só que os deuses da lei só apareceram na primeira edição. E segundo as informações, eles combateram junto com os antigos e uma coalizão de defesas das forças humanas as forças do caos. Mas eles se tornaram uma força exaurida. A Luminous, o mestre da luz, a Luminous teoricamente enfrentou o caos indivisível e foi derrotado e estraçalhado, existindo até hoje como uma força de energia de luz e estagnação no planeta inteiro, mas que não pode mais enfrentar o caos. A Arianka foi derrotada e aprisionada por Tzeentch em um passado muito distante. Daora foi devorada por Nurgle. E Solkan, o deus vingador, teoricamente é o último deus da lei que ainda existe, porque ele tem alguns poucos contos depois da primeira edição. Mas fato é, os senhores da lei foram totalmente derrotados. Pode chamar isso de retcon. Bem-vindo ao Warhammer. Com a explosão dos portões do Warp dos antigos, no norte e no sul do planeta, nos polos, uma fenda permanente com o Reino do Caos foi criado, que era apenas chamado de Reino do Imaterial. Mas quando as forças do Caos triunfaram, se tornou puramente Reino do Caos. E graças a várias pedras de dobra, o Caos consegue inundar o mundo, transformando humanos e animais em criaturas grotescas e jogando várias outras criaturas que viviam lá dentro ou mutando-as, criando abominações como os Skaven e os Homens-Fera, que não vieram de dentro da urdidura, do Warp, do caos, mas são tocados e criados por ele. Durante esse tempo, muitas tribos humanas primitivas começaram a adorar os deuses do caos. Liderados por Be'lakor, os exércitos dos demônios do caos começaram a marchar pelo mundo conhecido, atacando e destruindo todas as espécies, os homens-lagarto, os elfos, os anões, os humanos, os halflings e etc. Os slãs e as raças que vieram dos antigos armam uma defesa junto com os ogros para resistir ao avanço do caos e conseguem segurar este avanço.
Graças a vários deuses da própria realidade, as forças unidas conseguiram empurrar o caos de volta aos polos. Os anões conseguiram migrar para o norte, colonizando as montanhas na borda do mundo, para tentar resistir ao avanço do caos. Por 500 anos a guerra aconteceu. Até que no ano 5000, antes da criação do Império, as coisas estavam relativamente estagnadas. Apesar de conseguir reduzir o avanço das tropas do caos, aos poucos os homens lagartos e os slãs são empurrados de volta para a Lústria. Os slãs, após uma guerra violenta de 500 anos e temendo a sua derrota, lançam um grande feitiço para transformar as selvas de Lústria em uma armadilha mortal e impedir o avanço do caos. E é nesse momento que a maioria dos slãs se retira da guerra. Então, de 5000 antes da criação do Império até 4800 mais ou menos, o caos consegue avançar e conquistar e dominar muito do planeta. Os homens besta nesse período ficam caçando os humanos. Eram supremos acima dos humanos primitivos. Os grandes imundos, pais da peste de Nurgle, conseguem atacar e destruir vários dos reinos dos anões, quebrando muito dos portões que os anões faziam para impedir o avanço do caos. Os anões começam a achar que serão derrotados e começam a registrar sua história por volta de 4500 antes da criação do Império, pois caso fossem derrotados, pelo menos o seu conhecimento perpetuaria e assim talvez pudessem enfrentar o caos. Mas, em poucos anos depois, um grande general elfo chamado Enário é coroado no santuário de Azurian como o Rei Fênix, e os elfos começam a invadir e destruir as terras do caos. Mesmo sem formar uma aliança perene, os anões, os elfos e os ogros conseguem uma vitória tática, fazendo com que as forças do caos recuem para trás das linhas principais das cadeias de montanhas. E nessa data, 4493, antes da criação do Império, é criado o Calendário dos Altos Elfos, como uma forma de celebrar a primeira grande vitória que os elfos consideravam contra o caos. Não conseguindo avançar mais para o Velho Mundo, as tropas do caos tentam novamente destruir a Ilha dos Slãs. Em uma batalha violenta, Lord Croak, o último dos grandes chefes slãs, usa um poderoso feitiço, banindo a maioria das criaturas do caos das proximidades de Lústria. Mas esse feitiço acaba matando-o, e é nesta data, em 445, antes da criação do Império, que o último slã da primeira geração morre, e o conhecimento e a cultura dos slãs primitivos, aos poucos, começa a se perder. Com o enfraquecimento dos slãs, novamente as forças do caos avançam contra o Velho Mundo, atacando os elfos e os anões. Então, os deuses ancestrais anões, que é uma coisa que pode mais ou menos ser caracterizado como as divindades do plano material, porque tem as divindades do plano imaterial, da Orp, que são os deuses do caos, e os extintos deuses da lei, e tem os deuses do material, indivíduos super poderosos que têm poderes de feitiçaria e que também recebem seu poder de outras energias que não necessariamente da Orp. Então os deuses ancestrais anões viajam em direção aos resíduos do caos para tentar uma luta final contra os demônios. Os deuses ancestrais anões desaparecem neste conflito em 4420, antes da fundação do Império. Enquanto os deuses ancestrais lutavam nos portões da Orp, os elfos fizeram um feitiço poderoso, e com o sacrifício dos reis anões, os mais poderosos reis elfos fazem um vórtice poderoso, centrado na Ilha dos Mortos, em Ultauan, o que de fato é o marco que impede o avanço das grandes criaturas demoníacas do Reino do Caos. Sem este vórtice, criaturas maiores conseguiriam entrar. E esta é a marca. Depois de uma guerra de mais de 5000 anos, o caos finalmente retrocede um pouco. E após esta grande batalha final entre os anões, os elfos, os ogros e outras raças contra o caos, no ano 4119, o grande líder Snorri Barba Branca é nomeado como o primeiro rei supremo dos anões. E o poderoso rei elfo Malekith expulsam as tropas remanescentes do caos do Velho Mundo. Com isso, o comércio floresce, as cidades prosperam e começa a Era de Ouro, chamada da Era dos Grandes Anões e dos Altos Elfos. Os elfos começam a fundar várias colônias por todo o Velho Mundo, muito antes dos primeiros assentamentos humanos.
E por 300 anos gloriosos é o único momento realmente de relativa paz que acontece no universo de Warhammer. Sim, ainda há conflitos entre elfos e anões, pois eles têm culturas completamente diferentes, mas finalmente a guerra tinha dado uma arrefecida. Até que no ano 3900 antes da criação do Império, algo começa a acontecer. Alguns grupos de anões que tinham ficado isolados nas terras obscuras, próximos aos locais onde tinha a grande tempestade que evitava o avanço dos grandes daimons do caos, estes anões começaram a ficar sombrios, obscuros, e voltaram à adoração de Hashut, uma divindade menor do caos, tendo assim a missão de destruir o vórtice que os seus ancestrais tão desesperadamente lutaram para afastar o avanço das criaturas do plano imaterial. Então, os servos desse Senhor do Caos Menor, não unido aos 4 grandes que eu falei anteriormente, começam a tentar derrubar o grande vórtice. Os elfos continuam se desenvolvendo, os anões também. A segunda geração dos slans cada vez mais se afasta de sua tecnologia e emerge nos pântanos. Assim, praticamente, os antigos slans tornam-se apenas lendas para os anões e para os elfos, seus antigos irmãos, criados à imagem e semelhança dos antigos, aparentemente. Lembrando que há dúvidas quanto a isso, que na velha lore, os slans eram os antigos. Agora os slans são a criação perfeita dos antigos, uns dos primeiros a serem criados por eles. Por isso tem a ideia que os slans são a imagem e semelhança dos antigos, mas não necessariamente os antigos. Após esses 300 anos de paz, acontecem mais 200 anos que são a Era Prateada, que os elfos, tinha que ser eles, começam a cair no culto do prazer. Vários grupos elfos começam a adorar os deuses do caos, achando que eram apenas religiões antigas. As forças do caos preparam-se para voltar, maquinando por trás das grandes nações elfas e dos grandes reinos anões. Por fim acontece a Era de Bronze. De 3419 até 2839, antes da criação do Império, é a Era de Bronze. O mundo ainda está estável, incursões do caos ainda avançam, mas os anões, os elfos, os ogros e outros grupos conseguem repelir o avanço do caos. Inclusive, é nesta data que é assinada a primeira aliança e amizade eterna entre anões e elfos, povos que, apesar de irreconciliavelmente diferentes, lutaram por milhares de anos contra o caos. Esta aliança foi assinada por Bel-Shanar, o segundo rei Fênix, sucessor daquele rei original que eu falei, Enário ou Anaérion, o Defensor, que fez o vórtice junto com a aliança dos anões para impedir o avanço do caos. Sim, o sucessor deste. Ele é incriminado e envenenado por Malekith, aquele general elfo que eu falei antes, pois este exigia ser o verdadeiro rei Fênix. Ele queria ser. Entretanto, no Santuário de Azurian, os príncipes elfos se recusam a eleger Malekith como o próximo rei Fênix. Malekith então inicia uma guerra civil entre os elfos, matando muito dos príncipes dos altos elfos. Dentro do santuário tem um local que é onde fica guardada a chama sagrada dos elfos. Malekith tenta tomar a chama para ele, para se declarar o rei Fênix, mas ele é queimado e eviscerado vivo pela chama. Ele foge para longe e funda o reino de Nagertyr, veste uma armadura chamada Armadura da Meia-Noite e funda os Elfos Sombrios, que já era um grupo que teoricamente existia em paralelo aos Altos Elfos, mas é ali que as duas culturas se dividem. No início desta Guerra Civil dos Elfos, mais ou menos em 2750, antes da criação do Império, as primeiras civilizações humanas são criadas a leste do Velho Mundo. Eles são guiados supostamente por um Imperador Dragão Celestial, e eles começam a migrar em direção à Terra do Velho Mundo. Nessa mesma data, um cometa estranho cai do céu. Vem direto da Warp, atinge a terra natal dos ogros, em Kalphai. Lembra que eu falei que teoricamente os antigos criaram os ogros para enfrentar o caos? Pois é, esta pedra extermina a grande maioria dos ogros. Enquanto isso, a Guerra Civil dos Elfos continua torando a todo vapor. Vários líderes, como o próprio Malekith que eu falei, Morath e vários apoiadores sombrios, lançam uma terrível invasão contra todos os outros reinos de Ulthuan, tomando várias e várias cidades. No desespero, os príncipes elfos remanescentes votam em Caledor I como o terceiro rei Fênix dos Altos Elfos, e a guerra civil continua. E os ogros, depois daquele terrível meteoro que caiu, fogem para outras áreas, subindo muito mais as montanhas e ocorrendo a Guerra no Céu, onde os ogros e os antigos gigantes
guerreiam por território. A Guerra Civil Élfica dura mais ou menos 25 anos. Como eu disse, ela começou em 2750 antes da criação do Império, e ela acaba em 2724, quando Caledor, o terceiro rei Fênix, mata o dragão de Malekith, Sulek, e então Malekith recua de volta para as Terras Sombrias. Em desespero, Malekith tenta sem sucesso destruir o Grande Vórtice para que os demônios do caos possam invadir, se unindo com os Anões Sombrios. Vendo a oportunidade, uma série de demônios apoia Malekith. E é nesse momento, tocado pelos poderes ruinosos do caos, que Malekith, Morath e seus apoiadores tornam-se os Druth, os Elfos Sombrios, os Dark Elfos. Enquanto os Elfos de Ulthuan passam a se nomear de Azur, os Altos Elfos. E este evento é conhecido como a Grande Separação. Este evento marca o fim da Era Antiga, no final da Era de Bronze, iniciando assim a Era Clássica. A divisão dos Elfos é o marco principal que culminará lá na frente num evento catastrófico muito importante. De 2725 até 2500, muitas coisas acontecem, mas nada que seja realmente muito relevante para o avanço do caos. Os reinos dos anões e dos altos elfos se prospera, o reino dos anões do caos e dos elfos sombrios trama o desejo de destruir o vórtice para que as forças do caos invadam novamente. As tribos dos ogros finalmente conseguem se reunificar em um reino sólido após aquela tragédia daquele cometa da Warp que danificou muito as suas terras. Os que se mantiveram nas montanhas depois de enfrentar os antigos se tornam os Yetis, os ogros do gelo. E os que ficam unificados nos reinos continuam sendo os ogros originais criados pelos antigos. Em 2500, antes da criação do Império, tribos humanas finalmente chegam cada vez mais ao Velho Mundo, formando pequenas cidades e civilizações. Alguns poucos anos depois, uma cidade-templo é descoberta como amaldiçoada. Lembra dos Homens Lagarto, que eu falei lá atrás, que foram criados pelos antigos junto com os Slans, várias outras criaturas anfíbias e reptilianas? Eles descobriram em um local em Shahutek que tinha uma fenda permanente do caos, onde há muito tempo os demônios avançavam, mas os Slans conseguiram fechar esta brecha. Mas esta defesa, esta trava, estava enfraquecendo e a qualquer momento, novamente, esta fenda poderia abrir. De 2500 até 2005, antes da criação do Império, várias coisas acontecem. Os Elfos Negros começam a preparar um grande e ardiloso plano para destruir a aliança dos Elfos com os Anões, pois essa aliança é o que mantinha a estabilidade no mundo conhecido. Junto com os anões caóticos, eles planejam um ato estranho e muito sombrio. Vocês devem ter percebido que tem os anões e os elfos que se mantiveram ligados às suas antigas crenças e os anões e os elfos que se uniram aos poderes ruinosos. Pois é, mas lembra que eu falei dos ogros? Um grupo de ogros começa a abraçar o caos. E agora a coisa fica difícil, pois todas as grandes raças fundadoras começam a ter adoradores do caos em suas próprias fileiras. E todos esses indivíduos, agindo de formas separadas, mas sem perceber que estavam seguindo o grande jogo e o grande plano do caos, finalmente conseguem, em 2005, antes da criação do Império, a grande traição. Disfarçados de alto-elfos, os guerreiros de Malekith, os Elfos Sombrios, atacam várias caravanas de anões. E isso causa a Guerra da Vingança, onde o Alto Rei Anão, Gotrek Starbreaker, e sim, literalmente, Starbreaker é o quebrador de estrelas. Ele envia um embaixador para Caledor II, o filho do Caledor I, o Rei Fênix, para exigir uma compensação. Mas os elfos, dizendo que não fizeram nada e que não atacaram os anões, raspam a barba do embaixador e o expulsam. Esta é uma das maiores ofensas que se pode fazer contra um anão, violando a imunidade diplomática. E assim começa as Guerras da Barba ou as Guerras da Vingança, em que os anões e os alto-elfos rompem o seu tratado de eras que fizeram contra o caos e começam a lutar violentamente entre si. Mas como seus reinos são distantes, eles lutam no local das colônias, um local que seria chamado em breve de O Velho Mundo, onde a história de Warhammer Fantasy será centrada. Os elfos tinham objetivamente vantagem tática contra os anões. Então, os alquimistas anões, para tentar contrabalançar esse combate, experimentam pela primeira vez uma coisa chamada pólvora negra, desenvolvendo bombas. Ainda não armas de fogo, mas várias bombas bem interessantes. Após 30 anos de conflito, o filho de Gotrek Starbreaker, Snorri Halfhand,
ou em português, Snorri Meia-Mão, desafia Caledor II para um combate individual, para que fosse cessada as hostilidades entre os anões e os elfos. Numa batalha violenta, Caledor consegue derrotar Snorri, que é morto. As primeiras tribos e reinos humanas já unificadas começam a prolificar, e um homem chamado Nagash nasce. Ele assassina o seu irmão Tutep e se torna um rei de um reino humano, de Carremir. Ele começa a buscar o desejo do Elixir da Vida para atingir a imortalidade, construindo assim a Pirâmide Negra. Nagash e seu vizir Acarro, o Sombrio, conseguem levantar um exército de mortos-vivos. E vendo que os anões e os elfos estavam muito ocupados em sua própria guerra, começa a conquistar várias cidades e locais humanos ao longo do Velho Mundo e outros locais. Nagash se torna o primeiro necromante, e é importante saber que a sua habilidade de necromancia foi inspirada pelos poderes ruinosos do caos. Vocês estão vendo que o caos está há mais de 2000 anos articulando por trás, causando intriga, conflito, corrompendo o anão, corrompendo o ogro, corrompendo o humano, corrompendo as próprias forças criadas pelos antigos para trazer eles de volta. Isso que é muito bom em Warhammer Fantasy. É uma inspiração em muita da literatura clássica, tanto de fantasia quanto de ficção científica que o Warhammer põe. E fica muito interessante a forma que eles amarram isso. Conforme mais e mais humanos vão adorando o caos, coisas sombrias vão acontecendo. Os Homens-Rato, ou os Skaven, começam a cada vez mais gravitar às cidades humanas, comendo restos e detritos dessa humanidade. Inclusive, muitas teorias que diziam que os humanos, quando estavam muito tocados pelos poderes ruinosos do caos, tornavam-se Skavens, Homens-Rato. Inclusive, em alguns casos, conseguem tomar estas cidades e fazer as cidades dos Skaven. O que nos leva ao ano 1666, antes da criação do Império. E esta data é importante, a data de 1666. É onde acontece a Batalha do Desespero. É a primeira vez que um grande exército de guerreiros do caos consegue navegar em direção do Velho Mundo. Ele felizmente é parado com uma aliança, em que um grande rei bruxo lidera uma fuga de dragões negros para poder derrotá-los. Essa batalha faz os elfos e os anões ficarem um pouco cabreiros. O caos estaria voltando? Alguns emissários são enviados, uma tentativa de paz é feita, mas nada dá certo, o que culmina em apenas 6 anos depois, em 1660, a Batalha das Três Torres, onde Gotrek Starbreaker mata Caledor II. E eu gosto muito desse nome, Gotrek Starbreaker, quebrador de estrelas. Nem um pouco pretensioso. Ele consegue tomar a coroa do Rei Fênix. E com isso ele recua de volta à sua capital, humilhando os elfos. Os altos elfos, desesperados, desalentados e revoltados, preparam um ataque suicida em Everpark. Mas próximo do combate, chega a notícia que os elfos negros invadiram Ulthuan. Os altos elfos então têm que deixar essas picuinhas com os anões para trás e voltar para sua capital. Caradriel é coroado o 4º Rei Fênix. Os altos elfos se retiram e a Guerra da Barba, ou a Guerra da Vingança, finalmente chega ao fim no ano 1660, com a vitória dos anões e a retirada dos elfos. Lembra que eu falei daquele Lich que ia tomando territórios humanos? Que ele queria a imortalidade e acabou conseguindo uma forma de reerguer os mortos? Pois é, em 1520 antes da criação do Império, surgiu uma adversária à sua altura, a rainha Nefera, de Lâmina. Ela tenta criar também o Elixir da Vida, e cria um Elixir defeituoso chamado de Elixir Falso, que cria os primeiros vampiros. Sim, o primeiro necromante e a primeira vampira foram humanos, tocados pelos poderes ruinosos do caos em busca da imortalidade. Tá difícil defender a humanidade. Os elfos e os anões estão até fazendo merda, mas os humanos estão fazendo a coisa ficar mais complicada. Com os altos elfos recuando após aquela batalha contra os anões e voltando para enfrentar sua própria guerra civil contra os elfos sombrios, várias colônias dos elfos que estavam no Velho Mundo e em vários outros locais se sentem humilhados pela queda do Rei Fênix e declaram sua independência, não querendo mais participar desses conflitos egoístas dos elfos. Eles declaram Aesrai, os elfos das florestas, originalmente com uma filosofia pacifista, querendo encerrar essas longas eras de conflito que os elfos seguiram.
Spoiler, eles não vão conseguir a paz. Com os altos elfos recuando para a cidade natal, com os anões voltando para suas montanhas altas, o velho mundo fica com um vácuo de poder. E então, goblins, orcs e vários peles verdes e skavens devastam todo o velho mundo. E o ano de 1500, antes da criação do Império, é chamado de o Ano da Escuridão, onde tudo estava conspirando contra os humanos. Várias tribos humanas tentam resistir desesperadamente da forma que podem contra o ataque de tudo. Peles verdes, skavens, mortos-vivos, tá tudo uma zona. Alguns humanos conseguem fugir para o sul, para as terras do deserto, fugindo do velho mundo. Eles fundam as primeiras nações arábicas, tentando fugir da desesperada corrupção que estava assolando o velho mundo. E estes 400 anos são chamados por esses humanos da Arábia, os arabis, das Eras Sombrias, em que as tropas malignas dos Skaven, dos Goblins, dos Orcs com C, lembre-se, dos mortos-vivos de Nagash, dos vampiros lutavam entre si, várias forças de energia caótica, sem nenhuma força ordeira disposta a conseguir fazer frente a eles. Foram tempos detestáveis para a humanidade. Esse período teve tantas guerras de orcs contra skavens, dos servos de Nagash contra os skavens, dos vampiros contra os skavens, dos skavens contra os skavens. Sim, você me entendeu. Os skavens não são normais. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre eles. Se vocês acham que os orcs de Warhammer 40.000 são birutas, é porque você não sabe o quanto um skaven é biruta. Durante o conflito entre Nagash, os skavens e os vampiros, Nagash, o primeiro Lich, consegue preparar um grande feitiço e transforma toda a terra de Ner'Karra em uma terra de mortos-vivos. Erguem-se do chão os reis das tumbas, que atacam o próprio Lich e os Skavens, e todo aquele território se torna o pior lugar possível, a Terra dos Mortos. Um dos primeiros locais dentro das proximidades do Velho Mundo que está tocado pelos poderes ruinosos do caos, depois de mais de 5.000 anos que os anões, os elfos, os ogros e as outras tropas da coalizão fizeram aquele vórtice de proteção contra o caos. Vocês conseguem ver que o caos está conseguindo penetrar na Terra? Estão driblando o vórtice. Após esse grande ritual, em 1151, os humanos praticamente têm que fugir do centro do Velho Mundo, fugindo para ilhas como Albia, que depois se tornariam os Bretões, fugindo para a Arábia, fugindo para as montanhas, deixando as planícies do Velho Mundo praticamente. E neste período acontece o grande inverno da desgraça, em que não tem muito que eu possa falar. Foram vários séculos e séculos de violências entre skavens, orcs e outras criaturas do caos, sem nenhuma força que pudesse opor essa desordem. Só para vocês verem, levou 1000 anos para os elfos conseguirem derrotar os Dark Elfos. Durante todo esse período, o Velho Mundo ficou ao relento. Os anões ficaram lá nas terras deles, porque eles são isolacionistas, eles não têm tanto interesse em interferir. Os elfos já são mais de interferir, mas eles estavam muito ocupados na Guerra Civil. Ou seja, de 1500 antes da criação do Império até mais ou menos 500, 400 e pouco, o Velho Mundo ficou às baratas. Em 691, antes da criação do Império, finalmente os elfos conseguem derrotar e expulsar novamente os elfos sombrios. Após a Batalha das Ondas, começa a Segunda Era de Ouro dos Altos Elfos, que novamente conseguem reorganizar suas terras e novamente conseguem botar um pouco de paz no Velho Mundo. Apesar dessa segunda geração de Altos Elfos ser mais isolacionista em comparação aos primeiros, eles começam a atacar os Skavens, os Orcs, os Goblins, os Vampiros, os Lichs, mortos-vivos, todos começam a ser atacados pelos Altos Elfos. De 500 antes da criação do Império até o ano 1, sim, estamos chegando na criação do Império, aqui em 30 minutos de vídeo, os Elfos finalmente conseguem enfraquecer mais as forças do caos e da desordem que estão tomando o Velho Mundo. É então que, de fato, os humanos começam a ter sua preponderância. No ano 30, antes da criação do Império, é quando o marco mais importante acontece. Um cometa de cauda dupla aparece no céu. Toda vez que um cometa de cauda dupla aparece em Warhammer Fantasy, é porque algo vai ser muito importante, pronunciando grandes acontecimentos. Quando os portais dos antigos explodiram há 5.000 anos atrás, há mais de 5.000 anos, um cometa de cauda dupla passou no céu. E agora, novamente, no ano 30, antes da fundação do Império, um cometa de cauda dupla passa no céu. Neste ano, nasce Sigmar, na tribo de Uberogan.
E guardem esse nome, Sigmar é importante. É tão importante que tem o Warhammer Age of Sigmar. E calma, vamos falar disso muito lá na frente, vamos seguir. Sigmar cresce e com 15 anos resgata um rei anão, o rei Kurgan, Barba de Ferro, em uma batalha contra os orques. Os anões e os orques são inimigos figadais. Um dos motivos principais dos anões não ficarem se importando tanto com as miudezas do mundo antigo ou de outros lugares é que eles têm o objetivo de destruir os orques. Eles enfrentam os orques sempre que podem, em qualquer lugar que possam. E nesse momento, Sigmar e Barba de Ferro se tornam relativamente respeitosos. E em um ato de gratidão, Barba de Ferro presenteia Sigmar com Gal Marras, também chamado de Partidor de Crânios, também conhecido como Martelo de Sigmar. Segundo a lenda, foi forjado pelos antigos deuses ancestrais dos anões. E aquele rei anão cedeu a Sigmar este martelo, pois se não fosse a ajuda do líder humano, ele teria perecido naquele combate contra os orques. Sigmar foi unificando a sua tribo, arregimentando aliados, desenvolvendo toda a sua estrutura feudal, até que no ano -1, o ano anterior à fundação do Império, Sigmar lidera um exército combinado de várias tribos humanas e reinos anões para derrotar uma grande Warg. Uma Warg, se você conhece muito de Warhammer 40.000, é um movimento de fúria e destruição dos Peles Verdes, dos orques. E aqui no Warhammer Fantasy, nos Goblins também, que lá no 40.000 são os Gretchens. A aliança esmaga os Greenskins, expulsando a maioria deles do Velho Mundo naquela data. Sim, é nessa data que os Peles Verdes vão para trás das montanhas dos orques. Eles têm que recuar, pois a coalizão de humanos e anões expulsa eles. E aí, no ano seguinte, no ano 1º do calendário imperial, é fundada a Era do Homem. É a fundação do Império, a ascensão dos Eternos Escolhidos. Neste momento, os planos sombrios dos Senhores Ruinosos, lembra que eu falei deles lá no início do vídeo? Khorne, Slaanesh, Nurgle, Tzeentch e Malau. Não, Malau não. Só os 4 maiores do caos indivisível prepararam seu grande plano. Há muito tempo, eles iam escolhendo vários campeões para poder manter o seu legado. E entre esses campeões tem os Even Chosen, ou os sempre escolhidos do caos. Vários vão ter ao longo da história. Morkar, o Unificador, Vengel, Khadum, Azavar e lá no final, um muito importante que é o Archaon, ou Archaon, que vai ser muito importante pro End of Times, que eu vou falar depois, mas não vou dar spoiler agora. Morkar, o Unificador, ou The Uniter, torna-se o primeiro grande escolhido do caos e lidera um exército lá do sombrio norte do caos em direção ao sul. Lembrando que demônios maiores não conseguem atravessar aquela espiral mágica feita pelos elfos e os anões, mas criaturas menores conseguem. E sem contar que anões caóticos, humanos caóticos e outros servos do caos do plano material também. Então uma grande warband de homens-feras, demônios menores de Morkar e os Even Chodens invadem a tribo de Sigmar. Sigmar e suas tribos confederadas, juntas com seus muitos aliados anões e de outras espécies, conseguem derrotar em uma batalha visceral esses inimigos. O cometa de cauda dupla é novamente avistado, pela segunda vez, com toda certeza, ou pela terceira, se você considerar aquela primeira vez que eu citei, que era a vez 0, como canônica. Então ou é a segunda ou é a terceira aparição do cometa de duas caudas. Sigmar, após essa grande batalha, é coroado como o primeiro imperador do Império. E este Império é batizado de o Império dos Homens. The Empire of Man. Sim, o Império do Homem, dos homens. Homens e mulheres, da humanidade. E é nesse momento que Sigmar é chamado, de Sigmar Heldhammer, ou aquele que porta o martelo. Ele já tinha esse termo antes, mas quando foi coroado imperador, o título Sigmar Heldhammer, ou aquele que porta o martelo, virou o termo comum. E deste ano 1 até o ano 50, Sigmar governa o Império em uma era de ouro. O Império se expande rapidamente, enormemente, angariando muitos humanos e várias outras raças aliadas também. Lembra aquele poderoso feiticeiro Lich, o Nagash? Há algum tempo atrás ele renasceu, que os Liches conseguem renascer por magia negra em alguns casos. Ele chama a ajuda dos vampiros para tentar retomar a coroa dos mortos-vivos, a coroa da feitiçaria, que os anões estavam guardando. Sigmar, junto com os anões, lutam contra Nagash e conseguem derrotá-lo. E vários outros conflitos acontecem com Sigmar batendo em todo mundo e crescendo cada vez mais o Império. Mas no ano 50 da fundação do Império, com 75 anos,
Sigmar já está bem velho. Ele viaja para o leste em busca de conhecimento, pois todo homem terá um fim. E todo homem busca de alguma forma a imortalidade. Não se sabe exatamente, quer dizer, até se sabe, mas eu não vou dar spoiler aqui, vai ser no vídeo específico do Sigmar. Mas ele viaja para o leste em busca de conhecimento da imortalidade e acaba desaparecendo. As fontes propositalmente divergem do que aconteceu com Sigmar, porque com seu desaparecimento foi iniciado o sistema de eleição de imperadores. Os imperadores seriam eleitos. E apenas 23 anos depois, em 73 depois da criação do Império, o culto de Sigmar começa a se espalhar por todo o Império. Um homem chamado Johann, ou Johann, e perdoe meu alemão, Hellström, se torna o primeiro grande teogonista. O teogonista é o líder da cabeça da igreja do culto de Sigmar, que depois se torna a religião oficial do Império, e se torna um dos eleitores do Império. O Império do Homem tem vários grupos de eleitores que aos poucos foram criando sua posição. E agora o momento professor de História Nerd, que vocês sabem, eu sou professor de História. O Império do Homem é inspirado no Sacro Império Romano Germânico. E tem vários eleitores, tem mais de 10 eleitores que elegem o imperador. Então, com o desaparecimento do imperador e o início do culto de Sigmar, vamos agora seguir até a parte mais sombria e ruinosa. Vamos seguir até o fim dos tempos. Se você gosta do trabalho do canal, dá um like e, por favor, assista até o final na velocidade 1. Isso que o YouTube mais se importa. Tempo de retenção. Muito obrigado aos membros, graças a vocês que tudo isso acontece. E vambora! O Império do Homem se fundou há pouco tempo. Sigmar desapareceu e o novo imperador ascende ao trono imperial, Hedrich. E ele começa a ceder cada vez mais eleitores ao Império do Homem. E como vocês sabem, momento professor de história chato, o Império do Homem é inspirado no Sacro Império Romano Germânico. Grande, fragmentado, atrasado, mas foi o que impediu, no caso na vida real, o avanço do Islã e no caso em Warhammer 40.000 é o que impede o avanço do caos. Ao todo, ao longo da história, se juntaram 15 eleitores ao Império do Homem. 10 condes e 5 líderes religiosos. Não são tão importantes para a lore, mas é bom saber curiosidade, o Império do Homem tem 15 eleitores. E cada vez mais o Império continua a se expandir e ficando mais organizado. Este momento é o auge do Império. Por volta do século 100, o Império já está relativamente estabilizado. Mas acontece uma coisa interessante. Acontece uma guerra civil entre os Skevens, as ratazanas birutas de Warhammer Fantasy. Se você gosta de Warhammer 40.000, pensa em um orc 10 vezes mais doido, completamente alucinado, traidor e incompetente. Isso é um Skaven. Um salve ao Eric 40.000 e ao Lord Maur, os dois que mais curtem os Skaven da nossa comunidade. Os Skaven cada vez se dividem mais lutando entre si e começam a alimentar um certo poder ruinoso que eu não vou falar agora e não é Malau, ele não existe. Aposto que vocês ficaram esperando quando ia ter a referência ao renegado. Os elfos negros, ou elfos sombrios, conseguem construir grandes torres de vigia ao longo da sua fronteira norte, perto aos desertos do caos. Cada vez mais, abominações como vampiros, ogros e monstros começam a se desenvolver. E ao longo de 300 anos, só a guerra entre homens-lagarto, humanos, elfos sombrios, altos elfos, orcs e Skaven é um salseiro do inferno, mas na prática não leva a lugar nenhum na história. No século VI, em 600 após a fundação do Império, a Guerra Civil dos Skaven finalmente chega ao fim, e as fronteiras do Império do Homem chegaram basicamente às extensões máximas que você conhece no jogo de Warhammer Total War 1, 2 e 3. Ao norte, as terras da Bretônia, que eu falei no primeiro vídeo, cada vez mais se unificam, e 16 tribos são fundadas. Até esse momento, ainda são, entre aspas, estados tributários ao Império do Homem. Os nórdicos são a tribo que mais tempo resiste aos avanços do Império do Homem, que tentam subjugá-los. E as terras de Norsca, ao norte, são as únicas terras humanas que nunca foram de fato ocupadas pelo Império do Homem em momento algum. Eu estou dizendo as terras do Velho Mundo, tá, gente? Tem as terras da Arábia, tem as terras do Novo Mundo. Eu tô falando das terras com maioria humana no Velho Mundo. Os nórdicos, sabendo que não poderiam mais enfrentar o Império do Homem, começam a lançar vários navios e vários aventureiros chegando às terras de Lustra, fundando várias colônias e enfrentando os homens-lagartos e os elfos que tinham por lá. A diferença é que os nórdicos não são unificados como o Império ou a Bretônia. São muitas tribos completamente independentes com uma cultura similar.
E do ano 770, onde a Bretônia funda suas tribos e os norte resistem, até 950, mais ou menos, as forças do caos tentam invadir o Velho Mundo, mas não conseguem avançar muito. As hordas de mortos-vivos vêm da Arábia tentando invadir o sul do Velho Mundo. E uma grande WOG de orques invade a Bretônia e destrói todas as tribos divididas, eliminadas uma a uma. Para tentar resistir, no ano 979, os povos bretões se unem após 12 longas batalhas, em que um grande líder, Gilis, o Bastone, consegue expulsar os avanços dos orques. Ele, Gilis ou Gales, se une com seus irmãos, os Cavaleiros do Graal, e após 12 batalhas expulsam os orques da Bretônia e unificam o reino da Bretônia no ano 979. A maior oposição humana à hegemonia do Império do Homem se funda naquele momento. E se você gosta dos humanos em Warhammer Fantasy, você só tem 3 caminhos. Ou você acredita no Império do Homem, ou você acredita na liberdade dos clãs do reino da Bretônia, ou você é totalmente anarquista e fica com os nortes. Todos têm vantagem, todos têm alguma porcaria. Escolhe o teu veneno e vai. No ano 1000, após a fundação do Império, o Caos prepara uma grande invasão. Grandes cidadelas do Caos, chamadas de Infernos e Black Rocks, são construídas nos desertos do Caos, preparando uma grande invasão. No ano seguinte, Luís Rache, filho de Gairis, é coroado o rei da Bretanha e negocia com os Elfos da Floresta uma aliança. Uma coisa impensável naquele momento para o Império do Homem, mas para os bretões, uma aliança de ocasião acontece. Ah, e pessoal, eu sei que em Warhammer Fantasy o termo correto seria o Império dos Homens, diferente do Warhammer 40.000, que é Império do Homem ou Império da Humanidade. Mas como eu sou muito familiarizado em Warhammer 40.000, fica difícil ficar falando Império dos Homens. Então eu tô falando Império do Homem, mas o termo pode ser usado, tá bom? Os bretões e o Império conseguem frustrar cada vez mais avanços dos orques, de Dark Elfos e de criaturas do caos. O imperador Ludwig o Gordo, em 1110, consegue pela primeira vez estabelecer Demut, ou o Grande Condado de Mutland. Ele anexa a pátria dos Halflings, os pequenos que eu falei no primeiro vídeo, como seriam os hobbits de Warhammer Fantasy, como protetorado do Império do Homem. Esta anexação marca praticamente a expansão máxima dos protetorados do Império do Homem, porque logo depois de Ludwig vem Boris, o Goldgather, um governante impopular, ineficiente e incompetente que criou pesados impostos. E você sabe que eu não gosto de impostos. Eu moro no Rio de Janeiro. Esse é o mais filho de uma imperador que o Império do Homem já teve em Warhammer Fantasy, na minha opinião. Corrupto, fraco e que aumenta imposto. Tá aparecendo até o nosso país. E durante o seu governo inepto e incompetente, finalmente, forças caóticas e bestas do caos, os Beastmans, começam a invadir províncias do Império. O noroeste do Império é invadido e pela primeira vez eles perdem uma parte do Império de forma definitiva. E neste mesmo período, governados pelo inepto do Boris, os Skevens conseguem em 1111 desencadear uma grande peste negra sobre todo o Império, matando muito de sua população. Felizmente, essa peste negra mata o próprio Boris em 1115. Boris não deixa nenhum sucessor. Ninguém é eleito até 1124. Os Skevens invadem o Império e devastam tudo. Mas ainda é melhor do que ter um imperador que aumenta imposto. Enquanto o Império está muito lascado, em Lustria, os Elfos Negros conseguem fazer um ataque bem sucedido e matam o Rei Fênix Etis, o poeta, ou Aetis, o poeta. Ele foi o 8º Rei Fênix e um dos mais pacíficos. Durante o seu governo de quase 600 anos, foi o período que os alto-elfos menos lutaram. E no futuro eu posso fazer um vídeo só da história de cada raça, porque, por exemplo, eu tô falando dos Reis Fênix, mas não estou falando de todos. São mais de 10, porque os elfos vivem muito. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer depois um vídeo contando a história de cada um dos Reis Fênix e o que mais aconteceu nos seus reinados. Diferente do Império do Homem, que tem muito mais reis, porque os homens vivem menos tempo, né? Os elfos têm um número muito menor e você consegue saber a história de cada um dos Reis Fênix. Mas eu posso falar sobre isso no futuro. Por conta da morte do poeta, começou uma nova guerra entre os Alto-Elfos e os Elfos Sombrios. Um elfo chamado Morvael é coroado Rei Fênix, e ele é chamado de O Impetuoso, porque ele volta com sangue nos olhos para enfrentar os Elfos Negros. E assim, ele manda vários navios de Ultuan invadirem o continente de Nagoroth
e o continente de Ilústria para derrotar as forças dos Elfos Sombrios que tem lá. Mas os Elfos Negros conseguem massacrar completamente as frotas do novo Rei Fênix. Os Elfos Negros conseguem retaliar e pela primeira vez em 1125, os Elfos Negros conseguem invadir Ulthuan, a capital dos Altos Elfos, e fazem um enclave naquele local. E durante 20 anos eles invadem e avançam por Ulthuan, até que os Elfos da Floresta se aliam aos Altos Elfos e conseguem expulsá-los de volta ao seu local tomado. E lembra que eu disse que o Império tá ferrado? Vamos voltar para ele. O Império consegue suprimir o avanço dos Skaven. Eles conseguem botar um imperador, Mandred, o Skaven Slayer, ou o Matador de Skaven, igual o Goblin Slayer, o Matador de Goblin, ou o Carrasco dos Skaven. Graças a ele, a peste negra recua, mas em certo ponto ele acaba falecendo. E o Império fica por 200 anos sem conseguir eleger nenhum sucessor. De 1152 até 1359, os condes eleitores não conseguem eleger um sucessor. E o Império começa a ser estraçalhado nesse período. São os 200 anos de escuridão. No ano de 1359, após muito fracasso, muito conflito, muita morte no Império, acontece o Ano dos Dois Imperadores. O Grão-Duque Stirland é eleito imperador e coroado em Nulo, e a condessa Otília de Talabeclan declara-se imperatriz. E efetivamente consegue sair do Império após uma batalha na Guerra Civil, na Batalha de Talabec. E na prática, o Império do Homem naquele momento se divide em dois. O Império Principal, que chamaria de Império de Karl Franz no futuro, e o Império Otiliano. Os dois declaram-se como o Império da Humanidade. Vendo a fraqueza do Império que estava dividido, os árabes do sul, na Arábia, invadem o Velho Mundo e conseguem tomar a Península Estália, que fica na parte de baixo do Velho Mundo. Como o Império está dividido, fragmentado e enfraquecido, cabe ao rei dos Bretões convocar cruzadas para tentar libertar o sul do Velho Mundo. Apesar de dividido, o Império, sob o trono do Imperador Frederick, manda cavaleiros para se unirem à cruzada, e assim são fundadas as Ordens de Cavalaria. Em 1450, as Ordens de Cavalaria são uniões entre bretões e imperiais por um objetivo maior: proteger o Velho Mundo contra a invasão de forças externas. A cruzada dá certo, os soldados do Velho Mundo derrotam o sultão Jafar e avançam por mais de um século para dentro da Arábia. De 1450 até 1557, o Império está enfraquecido e o Reino da Bretônia está segurando como pode o Velho Mundo. Do leste, os orcs e os Skavens invadem. Do sul, os árabes e as criaturas mortos-vivas dos reinos do deserto invadem o Velho Mundo. Em 1407, começa a Era dos Três Imperadores. É o ano que o Império colapsa. Apesar de ainda existir formalmente o Império, de 1547 até 1000 anos depois, em 2304, o Império se torna uma coleção de estados em guerra. Nominalmente, vários indivíduos se chamam o Imperador. E a este momento, a leste, perto das terras dos Skavens e dos Orcs, nasce o Kislevard, ou o Kislev, um reino de uma cultura um pouco similar aos nórdicos, pela primeira vez se unificando em dois grandes grupos, os opositores do caos e os defensores do caos, que ficam lutando a noroeste do Velho Mundo. E desse momento, da Era dos Três Imperadores até o ano 2000, que é praticamente a era moderna do Império, na prática, o Império está cada vez mais apanhando, se destruindo e tentando resistir. E nada realmente bom acontece. Tem várias batalhas, mas não são tão importantes, porque o Império diminui e aumenta, perdendo território e reconquistando, se unificando e se dividindo. Posso fazer depois um vídeo só sobre os 500 anos da devastação, que é como esse período é conhecido. Mas, no ano 2000, algo acontece. Um cometa de cauda dupla é avistado. Lembra que eu disse que é importante toda vez que aparece um cometa de cauda dupla? Essa é a segunda ou a terceira aparição do cometa. Lembra que eu disse que uma das aparições ela é controversa? Toda vez que esse cometa aparece, uma nova era se inicia. Um dos reis Fênix, Finubar, percebe que algo vai acontecer e navega para o Velho Mundo com uma pequena tropa. Lá, ele faz contato com o Império, com os bretões, com os elfos da floresta e até mesmo com os anões. Ele conversa dizendo que algo desgraçado está chegando. Um sonho de uma desgraça, que os elfos da floresta também falaram, que o mundo logo seria consumido pelo fogo e pelo caos. E que todos os povos de virtude deste mundo deveriam lutar contra as forças do caos que se aproximavam.
Apesar desse momento o conceito de ordem e desordem já ter sido afastado em Warhammer Fantasy, na prática eu se unia as forças da ordem contra as forças da desordem. E pelos próximos 500 anos, os Altos Elfos tentaram ativamente fazer alianças com todas as forças possíveis, pois estavam sentindo que algo estava acontecendo. Do ano 2000 até 2300, os Altos Elfos instruíram todos que quiseram ouvir para se prepararem a uma grande incursão do caos que se aproximava. Apesar de ter conflitos entre humanos e orques, anões e skevens, elfos e dark elfos, as raças que vinham dos antigos Slãs se prepararam. Quando, exatamente no ano 2300, 300 anos depois do avistamento do cometa, uma feiticeira chamada Mouzilon acidentalmente abre um portal direto ao Reino do Caos. E milhares de demônios de Nurgle entram na Terra. Acontece a grande incursão do caos. E algo inesperado acontece. Malekith, dos Elfos Negros, jura aliança e lealdade às forças do caos. E os exércitos combinados dos Elfos Negros e do caos invadem a ilha de Ulthuan. E pela primeira vez, a ilha é rachada no meio entre as forças dos Altos Elfos e a sua aliança com os Elfos da Floresta contra os Elfos Sombrios e a força do caos. Além de invadirem Ulthuan, eles também invadem com muita violência o Velho Mundo. Os Skaven, aproveitando a situação, chamam a Grande Convocação. Convoca todos os clãs em defesa do Rato Chifrudo, ou como eu gosto de chamar, o Rato Cornudo, uma força sombria que estava se acendendo. E os Skevens, que estavam em uma segunda guerra civil há muito tempo, entre os Skevens, que eram só malucos, e os Skevens, que estavam se unindo ao caos, termina com a vitória dos adoradores do Rato de Chifres, ou o Rato Cornudo. E nesse momento acontece a terrível Batalha das Planícies de Finuval, onde pela primeira vez os Altos Elfos, em uma grande desvantagem numérica, pela primeira vez, sofrem a sua maior derrota contra as alianças sombrias de Malekith com a força do caos. Um duelo mágico terrível acontece, onde Teclis, um poderoso elfo, consegue derrotar Malekith, que foge de volta para os reinos do caos. E o Rei Fênix, Finubar, envia Teclis para o Velho Mundo para ajudar os homens e os anões nessa grande batalha. E assim acontece a primeira grande coalizão, em que os homens, os anões e os elfos novamente se unem depois de mais de 2000 anos para lutar contra o caos. O Império do Homem, mesmo fragmentado em 4 impérios na época, consegue se reunificar na figura de Magnus o Piedoso, o Grande Imperador, eleito de forma unânime, e assim terminando a Era dos Três Imperadores. Pela primeira vez, o Império, que era fragmentado em 4, conseguiu se unir em 3 deles. Apenas aquele primeiro Império que eu falei ficou dividido, mas ainda assim se tornou um protetorado jurando lealdade a Magnus. Teclis, aquele elfo que eu falei, chega e ensina aos humanos o dom da magia, para controlar os seus poderes, e pela primeira vez, o Império estabelece a faculdade de magia. Magnus, o Imperador dos Homens, junto com o Rei Bretão e o Czar Alexei de Kislev, se unem em uma aliança precária com o Rei dos Anões para expulsar as forças do caos. E apesar de muito esforço, eles conseguem, pela terceira vez na história, expulsar o caos de volta aos desertos sombrios. Magnus, após muito guerrear, cansado e velho, no ano 269, morre. E o Imperador Leopoldo é eleito. E por mais 200 anos, a coalizão da Ordem, entre aspas, consegue repelir as forças do caos e dos elfos sombrios. O Império, forte e relativamente unificado, é agraciado com um grande novo imperador. Em 502, o imperador Karls Franz é coroado imperador. Decore o nome deste homem, é importante. E, na Bretanha, o rei Lowen é coroado. Karl Franz governa por 19 anos da melhor forma que pode e consegue manter o Império unificado e forte. O reino da Bretanha também se unifica cada vez mais forte. Tudo parecia que daria certo para a humanidade. As forças do caos finalmente haviam recuado. Os Pés Verdes voltaram para as montanhas. Os anões se unificaram. Os alto-elfos expulsaram finalmente os elfos sombrios depois de milhares de anos de sua ilha, voltando apenas a ter um pequeno pedaço de uma ponta de lança. Até que no ano 2519, pela terceira,
ou quarta vez, o cometa de cauda dupla é avistado. E estava declarado o início do fim dos tempos. Todas as forças do caos juntaram poder por 2000 anos. Eles estavam apenas batendo no Império e nas outras sociedades para desgastá-los e testar a sua força. Próximo a esse momento, uma quinta divindade do caos se eleva ao panteão dos quatro grandes. Não se sabe exatamente quando foi a data, se foi neste momento do cometa ou mais depois, mas o rato cornudo ou o rato chifrudo se ascende ao quinto deus do caos em algum momento. E uma grande invasão se aproxima no ano de 2519, após o cometa de duas caudas passar. Mas eu vou contar o vídeo sobre o fim dos tempos no próximo, pois tem muito conteúdo. O Império, pela primeira vez, está semi-unificado e fortalecido. Os bretões também. Todas as forças dos antigos estão unificadas e fortes, no ápice da sua união, para enfrentar as trombetas do Senhor do fim dos tempos, do End of Times. O Lorde do Caos, Acheron, marchou durante 350 anos em busca de reunir 6 tesouros do caos. E ele conseguiu achar as 6 relíquias: a marca eterna ardente do caos, a armadura de Morkar, do primeiro escolhido que enfrentou há muitos anos atrás Sigmar Hellhammer, aquele que porta o martelo, o olho de Sheriam, um feiticeiro poderoso de Sint, o corcel do Apocalipse, um cavalo que representa o poder do caos indivisível, a sua lâmina sagrada, a matadora de reis, pertencente a Vengel, o segundo escolhido da eternidade do caos, e por fim, a coroa da dominação. E nesse momento ele se eleva ao 13º escolhido, Archaon ou Archaon. Quando ele consegue a coroa, ele se torna o maior de todos dos eternos escolhidos, dos Even Chosen dos Senhores do Caos, e proclama o fim dos tempos. Todas as forças do caos ressurgem atrás de Archaon, e ele marcha para o sul para trazer desgraça e loucura para não só o velho mundo, mas todo o mundo do planeta de Malum. E aqui começa o fim dos tempos. Como sempre, o cometa de cauda dupla anuncia mudanças terríveis. Conforme o cometa passa pela órbita do planeta de Malum, vários meteoritos de Warpstone começam a cair em todo o globo. Como eu já disse, o Warpstone é uma pedra demoníaca de muito poder. Graças a isso, as barreiras entre o mundo mortal e o plano imaterial começam a enfraquecer. Uma vez que Archaon conseguiu completar os 6 tesouros do caos, o maior dos eternos escolhidos do caos inicia a grande batalha. No ano 2520, inicia o fim dos tempos. A Bretônia, que durante muito tempo conseguiu manter uma relativa estabilidade, inicia uma guerra civil violenta. O rei Lowen, Coração de Leão, tenta manter a Bretônia unificada. Unificada daquele jeito, né? Praticamente tribos que se declaram lealdade a um rei, mas não tão unificada de fato. Já o Império do Homem, com muitos avistamentos de Skaven, as ratazanas com TDAH malucas e violentas, consegue manter uma relativa estabilidade até então. Mas terríveis invasões demoníacas começam a invadir Ultuan, o reino dos elfos. O suposto rei Fênix se isola em sua torre e se recusa a liderar uma defesa. Mas, na verdade, o rei havia sido morto por Malekith, o líder dos Elfos Sombrios, como um plano para desorganizar as defesas élficas. E assim iniciam as Guerras da Reclamação, em que os Altos Elfos lutam desesperadamente contra invasões do caos na ilha de Ultuan. O Tizarado de Kislev é invadido e totalmente obliterado por uma massiva força do caos que vem do norte e do leste, que começa a marchar em direção ao Império do Homem. A fronteira norte do Império torna-se um grande campo de batalha. No ano de 2524, tudo está muito complicado. Orques, demônios, criaturas sombrias, liches, elfos sombrios, todos marcham e massacram os filhos dos antigos. Pela primeira vez, parece que as forças da Ordem não vão conseguir derrotar a desordem. O Imperador Karl Franz, aquele homem que eu falei para vocês guardarem o nome, está cada vez mais organizando uma defesa, percebendo que algo grande está acontecendo. Ele marcha ao norte do Império e se une ao líder do Kislevado,
E assim, o imperador Karl Franz e Sigvald, o Magnífico, lutam para manter o que sobrava do Czarado de Kislev vivo. Os orcs conseguem, depois de muitos anos lutando entre si, se unir na figura do antigo e futuro Git, um grande senhor da guerra, que foi profetizado que iria unir todos os Greenskins, os Peles Verdes, na mais poderosa Warg já criada. 2 Warboss, chamados como o Punho de Gork e a Mão de Mork, iniciam uma grande War. Karl Franz, que lutava no norte, lá em Kesevard, teve que voltar ao coração do Império, pois uma grande revolta de Skevens começa na capital. E no sul, as tropas dos mortos-vivos de Arkhan marcham em direção a uma cidade chamada Slivânia para tentar ressuscitar Nagash, aquele primeiro Lich que eu falei que existiu há muito tempo atrás e foi destruído. Após um ano de campanha, as tropas dos mortos-vivos conseguem recuperar a armadura de Nagash e vários equipamentos deles, com o sonho de renascer o Senhor dos Liches. Vendo que os elfos estão muito fracos em Ulthuan, Malekith prepara para tentar tomar a ilha de uma vez por todas. Achando que era mais fortes do que os Senhores da Ruína, ele rompe sua aliança, entre aspas, mais uma paz com os poderes ruinosos do caos e começa a enfrentá-los novamente. E por fim, Ahran, o Sombrio, aquele que eu falei antes, consegue fazer o ritual sacrificando vários grandes guerreiros e figuras sagradas para trazer Nagash de volta, o primeiro Lich, o primeiro Senhor dos Mortos-Vivos. Karl Franz percebe que as coisas estão complicadas. Elfos negros, Lich, orcs e os demônios do caos, todos se aproximam em direção do Império. Os grandes teogonistas avisam ao Karl Franz, aquele seria o fim dos tempos. O imperador recusa aceitar este presságio e reúne suas forças em direção de uma incursão do caos que se aproximava. O exército imperial marcha contra a horda de Vardek Kron, o conquistador do caos. Durante a grande batalha, parecia que o império iria conseguir conquistar a posição, mas, infelizmente, os Cavaleiros do Sangue aparecem, os vampiros, lutando do lado do caos. Isto custa a batalha às forças imperiais, com o próprio líder vampiro, Valak Harkon, derrotando o imperador Karl Franz em um duelo aéreo. O imperador é dado como morto, e as forças imperiais são devastadas e recuam para a cidade imperial mais próxima, Altdorf. Na Terra dos Mortos, Nagash, o primeiro Lich, finalmente consegue unificar praticamente todos os clãs rivais, reunificando o seu Império da Morte. E assim, marchando em direção ao norte, em direção ao coração do Novo Mundo. Novamente, em Ulthuan, as forças de Malekith, o Elfo Sombrio, chegam ao santuário do antigo deus Kain, derrotam os seus protetores e pegam a espada do antigo deus Eldar, Kain ou Kane, o deus da guerra Eldar, o mesmo deus de Warhammer 40.000 que foi estilhaçado. Quer dizer, não é o mesmo porque são universos diferentes, mas são os mesmos conceitos, então conceitualmente é o mesmo deus de Warhammer 40.000. Malekith, após sucessivas vitórias contra os Altos Elfos e contra os Elfos da Floresta, depois de mais de 3.000 anos, ele finalmente chega novamente ao Santuário de Azurion, onde tem a chama sagrada dos Elfos, que o queimou há muitos milênios atrás e o tornou um Elfo Sombrio. Apesar da resistência máxima das guardas dos Fênix que defendiam o santuário, assim como dragões de Caledor, eles não conseguem derrotar o avanço de Malekith. Ele pega o poder da chama primordial dos elfos, absorve para si e ela se esvai. E a Ilha dos Elfos de Ulthuan, que existe há mais de 5 milênios, afunda no mar. Uma névoa espessa se sobe sobre a Terra dos Elfos e a ilha inteira desaparece, sendo a derrota final dos Altos Elfos. Os anões lutam desesperadamente nas montanhas e mandam uma carta para o Império solicitando reforço após muitos anos de aliança. Mas, em Altdorf, Kurt Hedborg, o atual mordomo do castelo, na ausência do imperador que é dado como morto, tenta manter o possível o Império unificado e responde que não tem como mandar reforços para os anões. Desesperado, tentando manter a cidade unificada e o Império consistente, ele manda cartas para todos os aliados que o Império do Homem já fez, solicitando desesperadamente reforço: bretões, nórdicos, outras tribos de anões que poderiam ter sobrevivido e até mesmo a clãs de ogros que não foram corrompidos pelo caos e tinham algum vínculo antigo com o Império do Homem. Mas ninguém
pôde responder. Ninguém pôde ajudar, pois todos estavam sendo atacados, ou pelo caos, ou pelos mortos-vivos, ou pelos Skaven. Por quê? Porque os Skaven conseguiram, após muita baixaria, degeneração e altas pedras de Warpstone fumadas, essa última parte eu não posso confirmar, elevar o seu ser divino, o rato cornudo, o rato chifrudo, ao quinto senhor da ruína. O quinto grande, porque tem vários deuses da ruína menores, mas do panteão dos quatro grandes, Slaanesh, Khorne, Nurgle e Tzeentch finalmente ganharam mais um novo rival à sua altura, uma vez que Malal não existe mais. E eu não vou entrar na teoria de que Malal é o rato cornudo, não vou falar sobre isso aqui. O renegado não existe mais, ele não é bem-vindo numa história canônica. Eu não vou sequer falar de Malal nesse vídeo. Peço perdão, me desconcertei por um segundo. Vamos continuar. Vendo o avanço e a força das tropas de Nurgle a nordeste das terras do Império, um vampiro, Vlad von Cartens, que era contra os vampiros que se aliaram ao caos, decide novamente tentar criar uma aliança entre eles e os senhores mortais do Império. Ele e 5 altos vampiros marcham com suas tropas até Altdorf, para jurar aliança novamente ao mordomo do castelo, uma vez que o imperador está desaparecido. O rei bretão Loen Lonecord, ou Coração de Leão, que estava lutando na Guerra Civil da Bretônia, aparece como vivo. E em que pese tenha teoricamente perdido a Guerra Civil e perdido o seu trono, ele reúne uma grande força de cavaleiros cruzados de várias tribos da Bretanha e, mesmo não estando mais no título de rei, a despeito dos seus detatores, ele marcha em direção de Altdorf para ajudar o Império mais uma vez. E lembrando, pessoal, tudo isso está acontecendo só no ano 2525. Acontece muita coisa no final dos tempos. Enquanto as partes anteriores tinham intervalos de 100, 200, às vezes até 500 anos, aqui está acontecendo tudo em menos de 4 anos. O fim dos tempos acontece de 2522 até 2525. Vlad, o vampiro, chega até Altdorf. E lá, o mordomo do castelo, Helborg, concorda em uma aliança por desespero. Os vampiros ressuscitam os mortos da cidade com arte profana, tanto recentes quanto os antigos, para uma luta desesperada contra o caos. Sim, magia negra contra magia negra, para você ver o tamanho do desespero do Império no fim dos tempos. O grande exército de Nurgle finalmente converge em direção de Altdorf. Momentos antes da batalha final, Loen, Coração de Leão, também chega à cidade, logo após o início do ataque. E assim começa o Cerco de Altdorf, o ápice da invasão de Nurgle no fim dos tempos. De um lado, as forças de Nurgle e os Skavens dentro da cidade fazendo arruaça. Do outro lado, as forças imperiais e os seus aliados, a Bretônia e os mortos-vivos. Em desespero, o mordomo pede ajuda até os altos elfos, pois ele não sabia que o Tuan tinha afundado. Ele não recebe resposta. Apesar da batalha violenta, o mordomo do palácio e o ex-rei bretão conseguem expelir a primeira onda de ataque de Nurgle, graças às ordens de cavalaria. Entretanto, Kurt, o mordomo, e por favor pessoal, mordomo aqui quer dizer administrador do palácio, ele é um guerreiro, ele é um velho guerreiro muito poderoso e muito honrado. É porque o termo realmente é traduzido para mordomo, maiormo. Mas considere quando eu falo mordomo como general, como líder, como chefão. O Kurt ficou gravemente ferido após a primeira onda, e no segundo ataque, a segunda fase da batalha, ele pereceu lutando contra os demônios de Nurgle. As forças imperiais ficaram dispersas. A relação imperial e bretão sempre foi difícil, então os bretões e os mortos-vivos tiveram que segurar a segunda onda sozinha enquanto o Império tentava se reorganizar. Muitos bretões do rei Loen Coração de Leão, ou melhor, ex-rei, foram mortos durante esse combate, mas ele lutava pela sua cruzada. Ele matou um grande líder de Nurgle aos pés da estátua do imperador Magnus o Piedoso. Os espectros de Vlad também estavam resistindo contra os grandes avanços dos exércitos portadores da praga de Nurgle. O senhor bretão, ex-rei, perdeu quase todos os homens que conseguiu arregimentar na sua cruzada, mas conseguiu expulsar as tropas do caos uma segunda vez. Alguns dias se passaram até que o ataque final se aproximava. A parte 3, a queda de Altdorf, a invasão do Palácio Imperial.
Não havia mais bretões para lutar. O Império estava sozinho com seus aliados mortos-vivos. Um clima de relativo desespero se instaurou. Mas algo incrível foi relatado. Karl Franz não estava morto. E o antigo mordomo do palácio, Kurt, conseguiu mandar tropas para encontrar o imperador que havia retornado para a batalha final. Graças a Vlad, tanto Karl Franz quanto Kurt Helborg, o mordomo, conseguiram sobreviver, muito feridos, mas conseguiram sobreviver ao último ataque dos Senhores da Ruína. Uma batalha terrível aconteceu durante todo o castelo. As tropas imperiais remanescentes, desesperadas, desvalidas e destruídas, mantiveram a posição o tempo que foi necessário. Homem-Esfera, demônios de Nurgle, os antigos escolhidos marchavam contra o Palácio Imperial, até que os Glotskins de Nurgle chegaram às portas do trono, diante de Karl Franz, Vlad von Carstein, o supremo patriarca do Império, e o próprio Kurt Helborg. Uma batalha terrível aconteceu aos pés do trono, entre as tropas remanescentes do Império do Homem e as forças de Nurgle. Eles lutaram, e lutaram como se fosse a sua última batalha, que de fato era. Karl Franz e Kurt Helborg morreram aos pés do trono, mas no seu sacrifício derradeiro, de alguma forma, que tem 3 fontes diferentes, eles conseguiram invocar de volta o espírito do primeiro imperador, Sigmar, que havia ascendido a um deus. Teoricamente, o primeiro grande deus do Império do Homem. Devido a anos de adoração, a anos de respeito, a anos de fé seguida do Império do Homem, naquele momento de sacrifício, Sigmar finalmente terminou sua ascensão e retornou não mais como um homem, mas como um deus. Finalmente a humanidade conseguiu elevar um deus para enfrentar os poderes do caos. A energia de Sigmar ao aparecer no plano material foi tão poderosa, constante no livro O Martelo da Guerra, de Glotskin, que uma explosão de luz expulsou todos os demônios do Palácio Imperial naquele momento. Foi literalmente uma salvação divina do Império do Homem. E com a sua morte, Karl Franz foi elevado a um santo. Teoricamente ele está morto, mas ele também está vivo. Ele ainda poderia aparecer, mas o seu corpo material foi destruído. Ele se tornou um ser exterior, tal qual Sigmar. Quando Sigmar apareceu, as tropas do Império conseguiram sair de Altdorf, mas ela caiu. A cidade imperial caiu. E aí acontece uma coisa engraçada, é quase uma simbiose entre Karl Franz e Sigmar. Eles na prática são o mesmo ser. São 2 indivíduos com 2 almas, mas eles vêm da mesma essência. Tem-se dúvidas se Karl Franz também se tornou um deus. Sigmar é um deus. Mas é mais uma interpretação, como se fosse a trindade, né? Os 2 são o mesmo deus, mas não são o mesmo indivíduo. Quase como o cristianismo. Eu acho que a GW quis fazer uma ideia meio assim, mas não trabalhou tanto isso. Com a queda da capital imperial em Altdorf, não há muito mais o que fazer. O Império estaria condenado. As tropas imperiais lutam da forma que podem em todos os lugares possíveis, mas não há muito mais que se possa fazer. No ano 2525, Altdorf e a capital do Império é destruída, a capital dos anões é destruída, a ilha de Ultuan já desaparecera, a Bretônia é conquistada, e apenas um grupo pequeno de aliados humanos resiste. Em 2026, Malekith consegue se tornar o grande rei eterno, e todos os elfos, tanto alto-elfos, quanto elfos da floresta, quanto elfos sombrios, são obrigados a se curvar ao maligno. No ano de 2528, Malekith chega até os polos do planeta e, usando seus poderes e os seus exércitos, finalmente consegue destruir os vórtices que impediam um avanço total dos poderes ruinosos. Os deuses dos elfos, os deuses anões e até mesmo os deuses humanos que ficaram cada vez mais fortes, viram que não havia mais como salvar o Velho Mundo. A última grande cidade do Império, em 2528, a cidade de Alverheim, cai sob o ataque dos Skevens, e não há mais cidades do Império a resistir. E numa série de batalhas seguidas, o Império é consistentemente derrotado, tendo vitórias pírricas contra as forças do caos. Nas batalhas da ruína de Bolgen, nas batalhas de Serura Carne e no cerco final de Averheng.
Não existe mais Império do Homem. Assim termina a primavera e se inicia o verão. No verão, os demônios começam a conquistar tudo, destruir tudo, enquanto os humanos e todas as outras raças dos antigos resistem da forma que podem nos seus restos destruídos. Não havia mais salvação para o velho mundo. As tropas do Império, dos anões, dos elfos da floresta e outros povos dos antigos só buscavam uma coisa: sobreviver e resistir o quanto fosse possível. Mas alguns se recusaram a aceitar o fim. Alguns, usando magia negra, tentaram criar um novo mundo. Um mundo que estaria livre das influências sombrias do caos. É a última esperança. Eles tentam, durante todo o final da primavera e o início do verão, criar este novo mundo. Mas não há nada que eles possam fazer. Assim inicia o outono de 2525. Os aliados, desesperados, sem mais o que fazer, cada vez mais se rendem e sucumbem aos poderes do caos. Não há mais refúgio, não há mais paz. Todos os sobreviventes humanos naquele momento se tornam os encarnados. Pessoas que ganharam forte ligação com os deuses. Quer seja deus dos homens, deuses élficos, ou deuses anões, ou de qualquer outro povo lutando contra o caos. E assim, 7 encarnados surgiram. Alarielle, a encarnada da vida, representante dos altos elfos. Baltazar, o encarnado do metal, patriarca supremo das magias do Império. Um homem. Carandir, o encarnado do fogo. Teoricamente, um elfo da floresta, mas ainda um representante dos altos elfos. Sigmar Heldhammer, o imperador, o encarnado dos céus, mais um representante dos homens. Nagash, aquele morto-vivo, o primeiro Lich, o encarnado da morte, representante daqueles que se foram. Tyron, o encarnado da luz, o último representante dos altos elfos. O líder dos orques, Gringor Ironhide, o encarnado das bestas. E o punho de ferro, o Grim, o representante dos anões, o encarnado de Akice. Esses todos, na prática, se elevaram a um novo panteão de, entre aspas, divindades no fim dos tempos. Antes que todos pudessem ser mortos pelos ataques do caos, tentaram fazer um ritual para tentar salvar o velho mundo. Mas as tropas do caos conseguem cercar todos eles, tombando um a um. O ritual deles em Mardheim para tentar salvar o velho mundo fracassa. A realidade se desestabiliza. Os poderes ruinosos conseguem romper os portais e devoram o planeta. E naquele último momento, fim do outono e início do inverno, o velho mundo acaba. Com a derrota final das forças da realidade contra os poderes ruinosos. Sim, eu falei que o Warhammer Fantasy era uma tragédia. No final, o caos vence. Mas, quando o mundo se esfacela, o velho mundo se torna o mundo que veio antes. A magia se espalhou quando o velho mundo colapsou, explodindo pelo cosmos antes de se unir novamente em um vazio etéreo. Reinos da realidade começaram a se cristalizar. O mundo que se foi, antigamente conhecido como planeta Malus, deixou de existir. E novos mundos foram criados. Após destruir o mundo que se foi, Archaon, vendo que não tinha mais o que conquistar, cavalgou pelo reino do caos, e entre vários mundos em busca de massacres, destruindo muitos mundos paralelos. Pelo que parece, o planeta de Malus, ou Malum, era a primeira barreira contra as forças do caos, e com a queda deste, vários outros mundos no multiverso seriam destruídos. Os restos do planeta do velho mundo viajou pela galáxia. Dentro dele, Sigmar, agarrando-se pelo que sobrou, envergonhado com sua própria derrota e fracasso. Sigmar, agarrado nos restos do planeta, desmaiou devido à pressão do espaço. Mas ele era praticamente um deus, imortal. Não se sabe por quanto tempo ele dormiu, abraçado nos restos do planeta. Mas quando ele acordou, ele viu um mundo novo e vazio. 8 reinos criados por bestas monstruosas. Sigmar não sabia o que havia causado aquilo. Encontrou enclaves de humanos primitivos, talvez que haviam restado do velho mundo, mas não mais se lembravam de sua história. Sigmar encontrou os outros escolhidos, que agora haviam se elevado aos deuses. Sigmar sabia que não adiantava chorar pelo seu velho mundo. Era hora de tentar proteger outros mundos que o caos planejava devorar.
E esse é o fim de Warhammer Fantasy, um fim amargo, que muita gente não gosta, que é o início, a ponta de partida para o Age of Sigmar, que Sigmar e todos os que sobreviveram à queda do fim, ao fim dos tempos, se elevaram a divindades de material. A resistência deles contra o caos permitiu que eles se tornassem os novos deuses da Ordem, que eu explicarei em breve no primeiro vídeo sobre a timeline e história de Warhammer Age of Sigmar. Mas dessa vez, o caos não venceria, pois agora havia uma oposição a eles, a Grande Aliança da Ordem. Acredita-se que Sigmar batizou em homenagem aos antigos deuses da lei, que foram derrotados pelo caos. Mas os 3 principais deuses novos da Ordem são Alarielle, aquela elfa que eu falei, Sigmar Hellhammer, agora elevado a um deus do imaterial, tal qual os Senhores da Ruína, e vários outros indivíduos que sobreviveram e conseguiram se elevar a deuses do imaterial formam a Grande Aliança da Ordem. Sim, a GW trouxe de volta no Age of Sigmar o velho conceito de ordem e desordem de Warhammer Fantasy. Além disso, a Grande Aliança do Caos, que tem os 5 deuses do caos, não mais 4, Khorne, Sint, Nurgle, Slaanesh e o Rato Cornudo. Ou talvez Malau. Não tá aqui quem falou, não falei sobre Malau, não falei. E as Grandes Alianças da Morte e da Destruição. Uma representante de Nagash e os outros mortos-vivos que sobreviveram ao fim dos tempos, e a Aliança da Destruição em respeito ao deus Gorka Morka. Sim, aparentemente os deuses do Velho Mundo, Gork e Mork, foram unificados em um deus só com 2 cabeças. Segundo explicações, isso aconteceu quanto à natureza dos seus servos. Mas falaremos mais sobre Age of Sigmar no futuro, se vocês quiserem e gostarem. Este foi o fim do Velho Mundo, só que a GW já tá fazendo alguns retcons nisso. Então isso é o canônico até o momento pelas fontes que eu li, o livro do Archaon e alguns outros livros do fim do tempo. Só que a GW começou a lançar coisas do Old World, de antes do fim do tempo. E algumas coisas, teoricamente, alteram o fim do tempo. Eu tentei unificar tudo de um jeito que fizesse sentido, porque a própria GW tem um problema em manter o Warhammer Fantasy organizado. O 40.000 e o Warhammer Age of Sigmar são muito mais fáceis de organizar. Mas o Fantasy, oh boy! Espero que vocês tenham entendido a história dentro do que foi possível organizar. Porque todo o finalzinho do End of Times é mais como se fosse lendas e sussurros que não se pode 100% ter certeza. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente. Muito obrigado aos membros por chegarem até aqui. Foi um vídeo longo, uma saga longa. Obrigado, até a próxima. Aqui é o Arauto e lembre-se, o Imperador protege, mas um bolter carregado ajuda.